Então a pergunta é a seguinte: quanto que o amperímetro ele perturba, ele afeta a corrente num circuito? Então lembrando que o RG e o RS estão em paralelos. Eu posso calcular então a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo, que fazendo as contas vai dar essa expressão aqui, expressão 7. Então, repara que a resistência equivalente do amperímetro, que tem um resistor RG em paralelo com o RS, é dado por essa expressão. Então, RG equivalente, ou vamos chamar de RA, é o que a gente chama de resistência interna do amperímetro. Se eu tenho um amperímetro e vou atravessar uma corrente por ele, ele vai me afetar de forma que é como se produzisse o efeito de um resistor com resistência RA. Nota que é interessante que esse produto RG e G, lembra, RG e G são especificações técnicas do galvanômetro. Dado um galvanômetro, isso aqui está definido. Então, o produto fundo de escala, corrente máxima que pode ser medida, multiplicado pela resistência interna desse equipamento, é uma constante. O que significa o seguinte: se eu quero medir uma corrente muito grande, aumentar o fundo de escala, eu vou precisar de um amperímetro com resistência equivalente muito pequena. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Vamos imaginar aqui dois circuitos. Um que eu tenho uma fonte, um resistor R1 e um amperímetro ideal. Ele é um amperímetro que não afeta em nada o meu circuito, a minha corrente. Nesse caso, a corrente I é simplesmente V sobre R1. Aqui eu tenho um circuito real. Então eu tenho a minha mesma fonte, o mesmo resistor, porém o meu amperímetro ele foi substituído aqui por um resistor de resistência RA. Ao colocar esse resistor RA em série com R1, a resistência equivalente desse novo circuito, que é o mesmo R1, porém com um amperímetro real, com resistência RA, a corrente que atravessa agora em linha é um pouquinho menor, dada por essa forma. Lei de Ohm. U igual ao RI aqui. Então vamos lá. Nesse caso ideal, a diferença de potencial entre os terminais R do resistor R1 era igual a V, porque afinal esse amperímetro é ideal. Nesse caso, a diferença de potencial entre os terminais R1 não é igual a V. Por quê? V é igual à diferença em R1 mais a diferença em R0 no amperímetro. Portanto, a diferença aqui em R1, nesse circuito que foi alterado pela presença do amperímetro, é igual a V menos a tensão diferença de potencial no R0. Então, a diferença de potencial no resistor R1 é igual à diferença de potencial da fonte menos a diferença de potencial entre os terminais do amperímetro. Então, lembrando que a diferença de potencial no amperímetro é RA vezes I', e I' é dado pela expressão, a gente pode escrever que a diferença de potencial nos terminais de R1 com a presença desse amperímetro é dada por essa expressão. Repara que não é igual a V, mudou alguma coisa. Então, como eu faço para que essa mudança se torne desprezível? Então, nós vamos falar agora de uma condição ideal para um amperímetro. O amperímetro é ideal quando esse fatorzinho aqui vale zero e a tensão, a diferença potencial no resistor que eu estou medindo é igual a V, que é igual àquela que eu mediria se não tivesse um amperímetro ou tivesse um amperímetro ideal, perfeito. Então, para que isso seja válido, esse RA tem que ser muito menor do que R1. Então, essa é a condição ideal para um amperímetro. A resistência interna do amperímetro tem que ser muito menor do que a resistência do circuito que você está estudando. Repara que em muitos casos, muitos livros comentam que a condição ideal é resistência equivalente do amperímetro igual a zero. Bom, isso é um caso muito ideal, porque se a resistência equivalente é zero, o amperímetro não existe. Então, ela não tem zero, não faz sentido físico. O que faz sentido é muito menor do que o resistor que está no circuito que nós estamos medindo. Vamos fazer alguns exemplos numéricos.
Imagine que eu tenho um galvanômetro que tem lá dentro uma resistência interna de 100 ohms e que a corrente máxima que eu posso atravessar esse galvanômetro é de 10 miliamperes, ou 0,010 amperes. Vamos supor que eu quero pegar esse galvanômetro e construir amperímetros. Um amperímetro com fundo de escala 5 amperes, um amperímetro que eu consiga, com esse galvanômetro, medir uma corrente de até 5 amperes. Repara, mesmo que o galvanômetro só suporte 10 miliamperes, eu quero usá-lo para medir 5 amperes. No outro caso, eu vou querer um outro amperímetro que meça 1 ampere, que meça 100 miliamperes ou 20 miliamperes. Qual deve ser o valor da resistência de desvio, RS, e a resistência equivalente desse circuito? Então vamos fazer essas contas. Então, considerando que eu tenho um RG igual a 100 ohms, resistência interna do galvanômetro, 100 ohms, e uma corrente de fundo de escala 10 miliamperes, eu posso escrever nas equações 6 e 7 as seguintes relações para RS e para RA. Então, já substituí os valores numéricos e eu tenho, então, essas expressões para a resistência do desvio e essas para a resistência equivalente do amperímetro. Então, vamos montar a tabela para resumir tudo isso. Essa tabela diz o seguinte: quando eu quero usar aquele galvanômetro para montar um amperímetro que permita medir até 5 amperes de fundo de escala, eu preciso de uma resistência de desvio de 0,20 ohms. O que significa isso? Que esses 5 amperes, 4,99 amperes vão ser desviados por esse resistor RS. E o que sobrar, os outros 10 miliamperes que sobrarem, vão atravessar o galvanômetro. E como 10 miliamperes é a corrente de fundo de escala, o galvanômetro vai indicar a posição angular máxima. Então é coerente. Quando eu tenho a corrente máxima que eu posso medir, eu tenho a deflexão, a posição angular máxima. Então, essa tabela fala que se eu quero um amperímetro que tenha fundo de escala 5 amperes, eu preciso de um desvio de 0,20 ohms. Se eu quero um fundo de escala de 1 ampere, eu preciso de um outro resistor, que é dado aqui como 2 ohms. Se eu quero medir 100 miliamperes, eu preciso de um outro resistor da ordem aí de 11 ohms. E se eu quero medir 20 miliamperes, eu posso usar um resistor de desvio de 100 ohms, que é da mesma ordem, que é igual ao resistor interno do galvanômetro. Mas vamos lá. Mas lembra que a resistência de desvio está em paralelo com a resistência do galvanômetro. Então, a equivalente desse conjunto é, para um fundo de escala 5 amperes, o meu amperímetro tem uma resistência interna de 0,20 ohms. Se eu diminuo o fundo de escala para 1 ampere, a resistência aumenta para 1 ohm. Se eu vou diminuindo o fundo de escala até chegar nesse exemplo a 20 miliamperes, a resistência equivalente do amperímetro aumenta para 50 ohms. Lembra que a relação FE, fundo de escala, vezes a resistência equivalente é uma constante. Essa constante vale quanto? Vale RG vezes IG. Uma vez que eu sei calcular RS e RA, vamos ver quanto isso afeta um circuito. Vamos imaginar o seguinte circuito. Eu tenho uma fonte de 10 volts conectada a um resistor R1 e eu vou colocar aqui um amperímetro real, tá? Um amperímetro que tem resistência interna RA. Então, vamos lá. Para cada valor de R1 que eu colocar aqui, eu vou ter uma corrente máxima que atravessa o circuito. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 volts e eu quero que atravesse uma corrente aqui de 5 amperes, eu tenho que colocar um resistor de 2 ohms. Então, a corrente é V sobre R. Se eu quero 5 amperes, que é esse exemplo aqui, eu preciso colocar um R1 de 2 ohms. Se eu quero atravessar aqui uma corrente de 1 ampere, eu preciso colocar um R1 de 10 ohms. E assim vai. Então, cada fundo de escala, cada corrente máxima que eu quero colocar no circuito, vai precisar de um resistor R1 aqui do meu circuito diferente. Então, imagina que eu tenho aqui 4 experimentos diferentes, 4 circuitos diferentes. Então, vamos fazer a seguinte conta.
Quando eu coloco o meu amperímetro no fundo de escala 5 ohms, 5 amperes, para isso eu usei um resistor de 2 ohms, a resistência equivalente desse amperímetro de fundo de escala 5 amperes, calculado anteriormente, é de 0,2 ohms. Então agora, se eu calculo essa corrente que efetivamente atravessa esses dois resistores, o R1 mais o RA, isso vai dar um pouquinho menor, 4,55, do que os 5 eu esperava. Ou seja, antes de colocar o meu amperímetro, eu montei o meu circuito, escolhi R1, para que a corrente fosse 5 amperes. Quando eu fui medir com esse amperímetro, com fundo de escala 5 amperes, porém com resistência interna RA, eu medi apenas 4,55, um valor menor do que o valor correto. Quão menor é isso? Basta fazer a diferença 5 menos 4,55 e dividir pelo valor teórico e multiplicar por 100. Então aqui eu tenho a porcentagem de redução. Eu meço uma coisa 9% menor do que eu deveria medir. Se eu estou agora R1, coloco um resistor aqui de 10 ohms. Eu vou passar uma corrente máxima de 1 ampere. Bom, mas um fundo de escala de 1 ampere é feito quando eu tenho um amperímetro com resistência equivalente interna de 1 ohm. Nesse caso, fazendo as mesmas contas, eu vou medir, ao invés de 1 ampere, só 0,91. Também eu vou ter uma redução em torno de 9%. E assim vai. Quando eu quero passar pelo circuito 20 mA, eu coloco um resistor aqui de 500 ohms. Bom, um amperímetro de fundo de escala de 20 mA, tabela anterior, diz que a resistência interna é 50 ohms. Então, se eu colocar um resistor aqui de 500 ohms e um aqui de 50 ohms, a corrente que de fato passa é 18,2 mA e não 20 mA como eu gostaria. Então, repara que a presença desse amperímetro, que lembra que nós estamos simulando, ele tem uma resistência interna de 100 ohms e uma corrente de fundo de escala do galvanômetro de 10 mA. Nesse valor simulado, eu tenho uma perda aí de cerca de 9%. Eu meço 9% valor menor do que o valor correto. Ainda mais, vamos supor que VR1 é a diferença de potencial entre os terminais de R1 sem o amperímetro e o V' é com o amperímetro. Então a diferença que é essa. O V de R1 é a diferença de potencial sem o amperímetro e o V' é a diferença de potencial com o amperímetro. Então lembra que parte da tensão caiu no resistor R1, outra parte diminuiu no amperímetro. Fazendo esses cálculos, eu concluo o seguinte. Quando eu usei aquela condição para fundo de escala 5 amperes, eu deveria medir 10 volts nos terminais do resistor R1. Porém, eu só vou medir 9,1 volts. Eu tive uma perda aí em torno de 9%. Então, nessa simulação, para esses fundos de escala, eu deveria medir esse valor, porém eu meço esse. Qual a conclusão? Que esse amperímetro que nós estamos simulando, resistência interna 100 ohms e corrente de curto-circuito, de fundo de escala do galvanômetro de 10 mA, esse amperímetro simulado acaba afetando em 10% o valor das minhas medições de corrente. Então, não é um bom amperímetro para ser usado.